Bem, pode se assentar. Que bênção, que bênção, que bênção. E vamos seguindo, meus irmãos. Que privilégio que a gente tem de estar aqui, servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus na carta de João. 1 a João, lá no finalzinho, capítulo 1, versículo... Vamos ler o 4. Primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 4. Vamos ler o versículo 18. Primeira João 4,18. Não é o Evangelho, tá bom, irmãos? É 1 João, capítulo 4, versículo 18. Nos diz assim a palavra de Deus: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Estamos diante dela nessa manhã. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir o teu recado nessa manhã, única e exclusivamente a tua voz. Ilumina a nossa mente e o nosso coração para entendermos as verdades espirituais. Eu oro nessa manhã por aqueles que passaram uma semana difícil, passaram por uma semana turbulenta, que o Senhor possa visitá-los, confortar os seus corações e ajudá-los para mais uma semana. Obrigado, meu Deus, obrigado porque eu sei que a gente não está sozinho. O Senhor está com a gente. Obrigado, meu Deus, obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. No mês de junho, a gente decidiu, como igreja, falar sobre o tema Por que eu sigo a Jesus? E no domingo passado, a gente fez essa pergunta para os irmãos: o porquê que você segue a Jesus? O que te levou a renunciar os seus desejos pessoais, as suas vontades e os seus sonhos para seguir a Jesus Cristo? Porque alguma coisa te afetou de uma forma profunda, intensa e impactante e te fez entender que a vida só faz sentido quando ela é vivida com Cristo. Então, o porquê que você segue a Cristo? Foi uma pergunta que a gente decidiu fazer para a igreja. Porque, como a gente está dizendo, o que nos move não são as respostas, são as perguntas. Então, tem a forma correta de seguir a Cristo? Claro que tem, a Bíblia nos mostra. Tem a forma que não é correta, a forma errada de seguir a Cristo? Tem, e a Bíblia mostra. No domingo passado, a gente falou que aqueles que decidem seguir a Cristo, buscando benefícios pessoais, buscando benefícios próprios, uma hora vai se frustrar. Porque o melhor de tudo que nós encontramos em Cristo é o próprio Cristo. E não somente aquilo que Ele pode nos dar. Se Ele quiser nos dar, amém. Se Ele não quiser nos dar, tudo bem, porque o melhor que nós podemos ter de Cristo é o próprio Cristo. E nós seguimos a Ele, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas nós seguimos a Cristo porque nós amamos a Ele. E é o amor que nos impulsiona, é o amor que nos faz
se levantar da cama num domingo de manhã frio para se reunir com a sua igreja e render glórias e louvores a Jesus Cristo. É o amor a Cristo que te faz sair num sábado de manhã e ir pregar o evangelho numa comunidade para as crianças que às vezes não tem nem o que comer. É o amor a Cristo que te faz arregaçar as mangas e lutar pela sua família, pelo seu casamento e pelos seus filhos. É o amor a Jesus Cristo que te faz ser quem você é. Só que nessa manhã, a gente não vai falar sobre o que a gente comentou no domingo passado, a gente vai falar sobre outra esfera, outra expectativa, que é o medo. O medo que as pessoas têm da religião, de Deus e das consequências, sendo assim, já descritas em Apocalipse, e por isso seguem a Cristo. Eu não sei se vocês lembram de um programa que ficou no ar, acho que durante uns 10 anos, de 99 a 2009, 2010, eu posso estar errado, mas que se chamava Linha Direta. Quem é que lembra do Linha Direta? Gente, eu morria de medo daquela música. Meu Deus do céu! Nessa noite, iremos falar sobre os crimes. E começava. Gente, eu morria de medo. Falava, meu Deus, e era toda quinta-feira. Mas além de ter medo, eu queria assistir. Alguma coisa me puxava para assistir esse programa. E querer ver qual era o crime que ele ia comentar, aquelas coisas, e prender o bandido. E outra, era tarde da noite. Para mim, naquela época, era tarde, assim, umas 10h30, quase 11 horas da noite. E você vê que mesmo com medo, eu era atraído para ver aquele programa. Eu queria saber, com uma pitada de suspense ali, o autor bem sério. Alguns aqui vão lembrar também do Você Decide, 0800. Lembra do Você Decide? Sabe outro? A Próxima Vítima. Eita, esse parou o Brasil. Fizeram até aposta. Vocês lembram disso? Quem será? Quem é que está matando as pessoas? E ficava com aquele clima, aquela tensão, aquele medo, aquele suspense. Mas prestem atenção que o medo, por mais que ele faz parte da condição humana, ele tem alguns gatilhos que parece que nos prende, parece que nos atrai, e parece que nos domina, nos aprisiona, e tem a nossa intenção. Parece que o medo, ele tem esse controle, e o medo é um dos 4 gigantes da vida do ser humano. O medo, ele tem um poder catastrófico na vida de qualquer ser humano. E o medo que eu estou falando aqui não é o medo que nos preserva, que nos protege e nos traz segurança. Que nem um exemplo, se você tem medo de acelerar muito seu carro, porque você pode bater e causar um acidente grave, esse medo te traz segurança. Você fala, eu não posso acelerar. O medo de passar numa rua escura, que nem para vocês terem ideia, sexta-feira eu fui lá na casa do meu pai, e ele mora perto da represa, umas ruas, irmãos, escuras. Então, quando eu vou lá à noite, eu já saio do carro e já entro, nem gosto de ficar muito de conversa no portão de casa. Um carro parado no escuro, fazendo assim para eu parar. E eu, como um servo do Deus Altíssimo, vou ajudar esse ser humano, né? Passei direto. Ele podia estar precisando de ajuda? Claro que poderia. Eu não parei e nem paguei para ver. Eu passei direto, irmãos, uma rua escura, sem ninguém, só eu e a Ares. Se esse cara fala é um assalto, eu preciso mostrar minhas habilidades marciais na hora lá. Medo. Quantas vezes a gente já viu histórias de lugares onde uma pessoa com um carro parado finge que o carro quebrou, num lugar deserto, e você para ajudar, ele vai e te assalta. E sabe lá, Deus faz uma coisa pior. É o medo. Quando eu olhei, eu falei, não vou parar, e acelerei, gente. O medo, ele tem esses gatilhos também, mas o medo também, ele pode nos neutralizar.
Leonardo, você estuda para a prova do Detran. E todo mundo que você encontra fala, Leonardo, não fica com medo. Mas não tem, gente. Não tem como. Você vai para lá tremendo. E o pior, o teste é do lado de um cemitério. Não é, Leozinho? Lá na Sabará, gente. Falou, oh, meu Deus do céu. O medo, gente, faz parte da nossa vida. O medo, ele está nos visitando todos os dias. E às vezes o medo neutraliza o nosso potencial. Neutraliza o nosso conhecimento. Quem nunca estudou por uma prova, estudou muito e na hora deu um branco. Falou, pai, esqueci. Estava com tanto medo. Mãe, esqueci. Medo. Uma vez eu numa peça de Natal, encenando, esqueci a fala, Aline. Inventei, até hoje ninguém sabe o que eu inventei. Quem estava ouvindo, né? Quem estava lá sabia. Me deu um branco, gente, esqueci. Acontece com a gente. Euforia, está com medo. Então o medo, ele faz parte da nossa vida. Mas o mesmo medo que te mantém seguro e atento, pode ser o medo que te aprisiona. Porque a gente liga na TV, é assalto e morte todo dia. Então eu não vou sair de casa, eu não vou no centro de São Paulo, eu não vou no Brás, eu não vou na 25, final de ano, porque alguém vai me roubar. O medo parece que rouba a nossa paz. E o medo, como um dos 4 gigantes da vida humana, a religião viu isso. Os profissionais da religião perceberam isso, Erlândia. E eles começaram a usar o medo para atrair as pessoas, manipular as pessoas e aprisionar as pessoas. A religião do medo. E não é somente hoje que a gente vê alguns lugares as pessoas usando o medo para arrancar as suas posses materiais. Não é de hoje que a gente vê religiões usando medo para te aprisionar. Porque se você sair daqui, você perde a cobertura espiritual. Tem um jovem que já tem um tempo que está visitando a nossa igreja, ele vem bastante no TB Jovem, e ele falou que ele foi de uma igreja onde tinha cobertura espiritual. Olha que esquisito. E que se ele saísse daquela igreja, ele iria perder essa cobertura espiritual. Sabe o que eu falei para ele? Filho, não tem medo nenhum, não. A única cobertura espiritual que a gente está é na cobertura espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é de homem nenhum, não. Então, olha o que a religião faz. E conversando com ele, teve que passar por uma desintoxicação religiosa. Porque a ideia que ele tinha de Deus era uma ideia do medo. Que eu saí daquela igreja e Deus vai me castigar. Deus vai me punir. Deus vai fazer alguma coisa porque eu decidi abandonar aquele ministério. Uma professora, amiga da Ares, uma vez a gente conversando com ela, a gente foi levar ela na casa dela, lá em Interlagos, ela chorando, falando para a gente assim, que ela tinha trauma de igreja, porque os líderes dela foram tão duros com ela e com o marido dela, que ela saiu da igreja com o marido e não queria mais saber de igreja, que ela estava ferida. Eles usavam o medo, eles usavam a culpa, para tentar ter eles, para tentar manipular eles, e quando eles perceberam tudo isso, eles foram embora. Então, infelizmente, ainda existem lugares que usam o medo para guiar as pessoas. Tem lugares que usam o medo para ficar enganando as pessoas. Mas se tem uma coisa que nos faz estarmos aqui nessa manhã, não é o medo, é o amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o medo. E se você veio pelo medo, no nome de Jesus, pare com isso. Não confunda o cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo com uma seita. Não confunda o evangelho de Jesus Cristo com outras coisas. E eles vão colocando medo, gente, na gente. Eles vão colocando medo na gente. E o porquê que você não veio? Por que você não veio?
Que nem eu li um livro do Philip Yancey que ele fala sobre a igreja da meia-noite. E ele ficava espantado que essa igreja da meia-noite ia de tudo. Era uma igreja que eles chamavam igreja, né? Mas não tinha denominação, não tinha nada. Era um grupo que se reunia toda segunda-feira numa casa abandonada e ia todo tipo de pessoa. Aí, pessoas que frequentavam a igreja, pessoas com a vida complicada, falavam, por que vocês gostam mais de vir aqui do que ir para a igreja? Ele falou assim, porque se a gente chega atrasado aqui, vocês falam para a gente, que bom que vocês vieram. Mas se eu chego atrasado na igreja, eles já vão me criticar falando, por que você chegou atrasado? No outro lugar, eles falavam, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você atravessou inúmeras barreiras para estar aqui com a gente. Mas lá na igreja, no domingo, eles não queriam ir, porque se eu chego atrasado 5 minutos, o Hélio já vai me criticar. O Hélio já vai me ofender. E esse medo que eu tenho, daquilo que ele pode me falar, me afasta, vai me afastando, vai me afastando. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele não deve ser seguido pelo medo. E João, ele sabia muito bem sobre isso, sobre o medo, sobre o castigo, porque ele fala que se aqueles que decidem seguir a Cristo e estão preocupados acerca do castigo, não foram aperfeiçoados no amor. A gente não ama a Cristo com medo do inferno. A gente ama a Cristo porque não existe outra forma de servi-lo, de segui-lo e de amá-lo. Não existe outra forma. Então João, ele sabia disso. Porque essa carta de 1 João é como se fosse o resumo do Evangelho. Falsos mestres começam a trazer alguns ensinamentos para a igreja. E naquela época a gente precisa entender que a Bíblia não estava escrita por completo. Então eles não tinham a Bíblia toda. Então, eu falava uma coisa, o outro falava uma outra coisa, e o outro outra coisa, então começou a virar uma salada. Então João precisa escrever o Evangelho, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, para explicar acerca da fé verdadeira em Cristo Jesus. E ele começa essa carta de 1 João falando, Deus é luz, e nele não habita trevas nenhuma. Deus não é Deus de confusão, oculto, secreto, que ninguém pode saber. Deus é o Deus da luz, e Ele nos traz para a luz. Então, não confunda Deus com trevas. Deus não se mistura com as trevas, é igual água e óleo, não se misturam. Então prestem atenção nisso. E outra, esses falsos mestres aí que tentam atrair, manipular e aprisionar vocês pelo medo, fujam deles. Porque o único caminho que nos leva até Cristo é o amor. Porque Ele nos amou primeiro. Versículo 19. Ele nos amou primeiro e esse amor nos constrangeu. E é por isso que a gente segue a Ele. Então, fuja dessas pessoas que tentam atrair vocês pelo castigo, pelo medo. É óbvio que João falou que o inferno existe. É óbvio que Cristo falou que o pecado existe. E é óbvio que Ele falou que todo ser humano precisa crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas se o amor de Cristo não te constrange, outra coisa não vai ser suficiente para você seguir a Cristo. Porque o caminho do medo não é o caminho de seguir a Cristo. O caminho da culpa não é o caminho de seguir a Cristo. Só existe um caminho de seguir a Cristo, e Paulo nos disse, é o caminho do amor. Não existe outro. Não existe outro. E você quer uma prova disso? Se você se relaciona com seu esposo e mantém o casamento por medo, você é infeliz. Se você se relaciona com a sua esposa e mantém um casamento por pena, você é infeliz. Mas se você mantém o seu casamento por amor, você é feliz. É diferente. É diferente.
Se você mantém um relacionamento entre amigos por pena, por culpa, por medo, você é infeliz. Se você trabalha num lugar por medo de perder e não conseguir um outro lugar, você pode se tornar a pessoa mais infeliz do mundo. Mas se é por amor, aí tudo muda. Tudo muda. Porque as coisas começam a fazer sentido para você. É por isso que Cristo não fala que o medo dele nos constrange. É por isso que Cristo fala que a culpa que ele coloca em nós nos constrange. Não, ele fala, o meu amor te constrange. O meu amor vai mexer com você de uma tal forma que você não vai querer outra coisa a não ser a mim mesmo. Então nós seguimos a Cristo não é por medo. Mas a religião também usou outro artifício, que é a culpa. Que é a culpa. Porque eles sabem que nós não somos perfeitos. Não existe outro tipo de pessoa. E quando você se deparar com alguém que parece que é mais santo do que a santidade, cuidado, viu? Cuidado. Porque em essência, todos nós somos iguais. Queremos nos parecer com Cristo. Outros consigo mesmo, outros com o mundo. Mas nós somos iguais. Em essência e natureza. Mas aí eles perceberam e começaram a falar, ó, o que você fez de errado, hein, Hélio? O que você fez de errado? Aí a culpa começa a enganar a gente e apertar o nosso coração. Aí ele fala, ó, seu casamento está do jeito que está, por aquilo que você fez. Às vezes é, mas às vezes não é. E a culpa começa meio que a atrair a gente. E a gente fica com medo. E eu fico culpado se eu não cantar aqui domingo e tocar. Eu fico com culpa se eu não trazer o dízimo. Eu fico com culpa se eu não vir para a igreja. Eu fico com culpa se eu não me doar ou doar alguma coisa. Eu fico com culpa. E esse não é o desejo de Deus para a gente. Deus não trabalha no campo do medo, no campo da culpa. Deus trabalha no campo do amor. Então, se você se sente culpado de alguma coisa, saiba que Cristo pagou tudo aquilo que estava em dívida sobre o seu nome. Ele pagou lá na cruz. Tetelestai, está consumado. Não existe mais culpa sobre as nossas costas. Cristo pagou tudo. Por isso que nós sabemos que não seguimos a Cristo por medo ou por culpa. Nós seguimos a Ele por amor. E um dos atos mais bonitos de amor que eu acho é a adoção de um filho. Só ele sabe disso. Gente, para você adotar alguém, você tem que amar. Não tem outro sentido. Tem que amar. Porque o filho vai dar trabalho. O filho vai te rejeitar às vezes. O filho vai vir com traumas. Sabe por que eu falo isso? Que nessa semana, eu esqueci o nome do programa no TLC, onde é uma família de anãos. Uns anãozinhos assim, coisa mais linda, gente. Eu não sabia dessa história, que uma das crianças era adotiva, e eles, no dia da formatura dela, decidiram contar a história dela. Um casal que já tinham 2 filhos. A mulher ouviu dizer que lá na Sibéria, olha na Sibéria, lá na Sibéria, tinha uma criança que ela tinha sido adotada 3 vezes e tinha sido devolvida. Uma criança. E quando a mulher só ouviu falar isso, ela falou para o esposo, achei nossa filha. E eles são mó brincalhões. Daí o anãozinho falou, eu não sabia que eu tinha uma filha perdida por aí. E eles foram lá na Sibéria. E pegaram a menina. Bebezinha, eu acho que ela tinha 3 ou 4 aninhos. E pensa numa menina que deu trabalho. Porque eles começaram a soltar os vídeos e as fotinhas dela. Ela acordava de madrugada, traumatizada, gritando.
E as pessoas que cuidaram daquela criança falavam, é normal, infelizmente é normal acordar de madrugada gritando, porque são os traumas que ela tem. Ela era rebelde, ela não queria obedecer, tanto que um dia o pai pegou ela no colo e quis brincar com ela, ela deu uma dentada nele aqui, ó, cravou os 2 dentes aqui. Ela era brava, mas eles insistiram em amar aquela criança. E chegou uma hora que ela se rendeu ao amor deles. E depois de 16 anos, eles estavam lá no auditório, vendo a sua filha se formar. Eles falaram assim, para a gente isso é um ato maravilhoso, porque a gente viu que todo o nosso esforço em amá-la não foi em vão. Valeu a pena. Eu não sei se você sabe, mas nós somos filhos adotivos de Deus. E o porquê que Deus decidiu nos adotar? Por que que Cristo falou assim, Hélio, eu vou te adotar como meu filho. Núbia, eu vou te adotar como minha filha. Ilse, eu vou te adotar como a minha filha. Carlos, vou te adotar como meu filho. Se não é o amor, meus irmãos, eu não sei o que é. Se não é o amor de Cristo, o que é? Aonde Ele decidiu nos adotar. E sabe qual foi o preço que Ele pagou para nos adotar? Foi se entregar lá na cruz do Calvário. E morrer por nós. E sabendo de tudo isso, será que não é suficiente para eu seguir a Jesus? Para eu continuar seguindo a Jesus? Porque Ele me ama? A adoção é um dos atos de amor que a gente conhece nos dias de hoje. E eu aprendi que quando uma família decide adotar alguém, essa família é adotada também. Deus nos adotou como filhos. E nós reconhecemos Ele como nosso Pai. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. E esse Pai tem nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus Pai. Veio na forma de filho, mas é o nosso Deus Pai. E nós seguimos a Ele, não é por medo, não é por culpa, é por amor. Então nessa manhã eu queria que você entendesse isso. Não siga a Cristo por medo, por culpa. Siga a Ele por amor. Porque se Ele te adotou, foi porque Ele te ama. Não há outro motivo. Não há outro sentido. Não há outra forma de seguir a Cristo, a não ser pelo caminho do amor. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz e nos dar o privilégio de louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor decidiu pagar a redenção da nossa vida com sangue lá naquela cruz. E obrigado porque hoje nós temos a oportunidade de sermos os teus filhos, filhos adotivos, e reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, meu Deus, muito obrigado por nos chamar para a família espiritual. Obrigado por nos dar vida e vida em abundância. E nessa manhã, se há alguém entre nós que ainda não se entregou ao Senhor, que essa pessoa possa ter um encontro pessoal contigo. Os nossos familiares que não te conhecem, visita eles, ó Pai, onde quer que eles estejam. E alcança eles através do teu amor, que pode furar qualquer bloqueio. Quebranta aquele coração de pedra e coloca um coração de carne.
transforma a vida dele, a vida dela. Se manifesta para eles, ó Pai, no nome de Jesus. E nos ajuda a servirmos ao Senhor por amor, não por medo, não por culpa, mas por amor. Porque como é bom sabermos que somos amados pelo Senhor. E obrigado por nos dar o privilégio de te amarmos. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E nos ajuda a concluirmos a nossa carreira nos teus caminhos, não por culpa ou por medo, mas pelo amor que nós temos para com o Senhor. Obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Agradecidos ao Senhor. Amém.